Você já parou para pensar em como é difícil ficar sozinho hoje em dia? A gente está em uma sociedade muito conectada. A gente tem acesso à internet, a gente carrega dispositivos conectados online o tempo todo e, de certa forma, a gente está sempre consumindo alguma coisa, recebendo alguma informação de alguém. Quando a gente está na academia, estamos no Spotify ouvindo música, estou no trânsito, no ônibus, estou ouvindo um podcast, né? Estou em casa, estou acompanhando nas redes sociais, estou vendo alguém no Instagram, TikTok, estou assistindo alguma live, algum tipo de série, alguma coisa que eu estou acompanhando. Então a gente está sempre conectado, sempre exposto a alguém ou a alguma coisa, ao ponto de que quando a gente fica sozinho, isso gera até uma sensação meio estranha. Não sei se você já reparou isso. Então tá cada vez mais fácil a gente encontrar alguém. Quando eu tô sozinho, eu vou mandar mensagem para alguém no WhatsApp, eu vou encaminhar um meme na DM do Instagram. Ou às vezes tem até aqueles streamers que eles literalmente só ficam conversando com as pessoas nas lives. Então a gente tá exposto, tá socializando o tempo todo, ou tá recebendo algum tipo de informação de alguém consumindo conteúdo. É como se a gente estivesse constantemente conversando com alguém ou ouvindo alguém falando alguma coisa. E esse negócio de estar sempre acompanhado é tão forte, é tão automático que às vezes é estranho a gente ficar sozinho. Então um exemplo pessoal é que a Natuza Neri não sabe, mas todo dia ela passeia comigo e com o meu cachorro. Porque todo dia eu escuto o podcast dela quando a gente está caminhando na rua. E todo dia mesmo. Daí a gente tem que trazer o contexto de que se a gente está o tempo todo recebendo informações, quando que a gente vai processar elas? Quando que a gente vai digerir tudo isso que a gente consumiu para conseguir elaborar as nossas próprias opiniões? E claro que isso tudo tem impactos na nossa vida. Vamos conversar um pouquinho sobre o que essa falta de solidão faz com a gente? A primeira coisa que a gente consegue perceber é uma falta de clareza mental. Quando a gente precisa tomar alguma decisão, a gente precisa refletir sobre ela quando a gente vai fazer qualquer escolha. Então a gente precisa pensar, a gente precisa refletir, amadurecer aquela ideia para daí, baseado na nossa própria consciência, a gente escolher o que a gente vai fazer. A questão é que esse excesso de exposição que nós temos hoje, o fato da gente estar sempre consumindo alguma coisa, faz com que a gente esteja constantemente buscando informações, buscando bases. Daí, no fim das contas, eu consumi tanto conteúdo sobre aquilo que eu estou pensando e tenho tanta informação que eu não sei nem o que eu faço, porque cada fonte vai me dizer uma coisa diferente. E como eu estou sempre acompanhado, eu não consigo parar para pensar comigo mesmo sobre o que eu acho e como que eu estou me sentindo. Eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, porque são tantas opiniões diferentes e eu tenho acesso a várias opiniões, mas eu ainda não formulei a minha. Entendeu qual é a questão da gente estar exposto a tanta informação e não processar elas? Daí a gente vai ter um problema muito grande em relação à questão da criatividade. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o tédio, falando sobre a importância de você passar um tempo sem fazer nada. E o teu cérebro vai relaxar, ele vai começar a organizar as informações e vai tentar formular processos cognitivos novos que vão gerar esses novos insights. E a questão da solidão, ela vai pegar um gancho muito bom em relação a isso. Quando a gente não está recebendo nenhum estímulo externo, não estamos consumindo novas informações, o nosso cérebro começa a divagar, você começa a ter umas viagens meio doidas, e é nesses momentos que a gente vai ter as melhores ideias. Então não é coincidência que, por exemplo, quando a gente está tomando banho, a gente começa a ter algumas ideias diferentes, a gente começa a ter insights mais ágeis, porque é um momento em que a gente não está fazendo nada, a gente não está assistindo nada, a gente não está conversando com ninguém, e é um momento de respiro para o nosso cérebro, onde ele pode elaborar as próprias questões e trazer novos insights, novas informações para a gente. E também tem uma questão muito significativa relacionada à perda da autonomia emocional. Tem um livro muito bom do Fernando Pessoa, chamado Livro do Desassossego. Não sei se você já ouviu falar, mas ele é bem conhecido. Ele fala sobre vários aspectos relacionados à solidão, à forma como nós nos sentimos quando estamos sozinhos, mas tem um texto nesse livro que eu acho muito bom. Então, se você me permite fazer uma leitura rápida aqui, vou ler um trecho que vai ilustrar mais ou menos essa ideia. Nessas horas lentas e vazias, sobe-me da alma à mente uma tristeza de todo o ser, a amargura de tudo ser ao mesmo tempo uma sensação minha e uma coisa externa, que não está em meu poder alterar. No meu coração há uma paz de angústia e o sossego é feito de resignação. Então acho que a discussão ela surge a partir do quem é você quando você está com os outros e quem é você quando você está sozinho. Às vezes a gente se expõe tanto a outras pessoas, estamos sempre rodeados por alguém, pessoas que têm expectativas, têm opiniões que a gente precisa fundamentar,
que a gente precisa construir uma imagem que a gente gera para essas pessoas, que não sobra tempo para a gente ser a gente mesmo. Então, como a gente está sempre modulando o nosso comportamento para atender a expectativa de outras pessoas, a gente não atende às nossas expectativas. Então, quando o Fernando Pessoa escreve que no meu coração há uma paz de angústia e o meu sossego é feito de resignação, é como se o conforto de estar acompanhado por alguém viesse junto com o peso de eu ter que deixar de ser eu mesmo para atender às expectativas dessas outras pessoas. Então, a questão que a gente consegue elaborar a partir desse contexto é: se eu passo muito tempo me anulando em relação a outras pessoas para que eu possa ter um convívio bom, o que vai ser de mim quando eu não estiver com elas? O que vai ser de mim quando eu estiver sozinho, quando não tiver mais ninguém por perto? Eu vou saber quem eu sou? É saudável que nós fiquemos sozinhos exatamente para que a gente não esqueça quem, no fim das contas, nós somos, sem depender dos outros. E é claro que nós humanos somos animais sociais. A gente gosta de estar em convívio com as pessoas, a gente gosta de se sentir parte e pertencente a grupos. Mas eu não estou falando para você virar um eremita, comprar uma casa no meio do mato e nunca mais falar com ninguém. E sim de que talvez seja interessante para você dar um tempo para você mesmo, ficar um pouco sozinho e voltar a se reconhecer e conectar com você mesmo, escutar os teus próprios pensamentos e elaborar as tuas questões sem ter alguém falando para você o que você tem que sentir ou como você tem que pensar. Fazer esses processos, apesar de ser desconfortável, é importante. Então, será que tirar o fone de ouvido um pouquinho quando você for passear com o teu cachorro, fica aqui a autocrítica? Você comer ou tomar um café em silêncio, sem se preocupar em consumir alguma outra coisa enquanto faz isso, desacelerar um pouquinho, pegar um tempo sem redes sociais para conseguir processar melhor as coisas que a gente está sentindo, não vai trazer alguma coisa boa? Não vai trazer alguma ideia nova ou um insight, ou uma reflexão que a gente está precisando elaborar? Será que esses momentos solitários não são importantes para que você entenda o que você mesmo está sentindo ou pensando? Então, por mais que a gente coloque uma carga emocional negativa muito grande em relação à solidão, ela é importante. É ela que vai fornecer para a gente o tempo e o espaço necessários para que a gente consiga se entender melhor e, com isso, ter uma vida mais calma, mais tranquila, um pouco mais saudável. Talvez ela seja exatamente o que a gente precise para a gente conseguir se sentir melhor. Eu entendo que a sensação de solidão pode ser e é desconfortável. Mas será que não é exatamente esse desconforto que a gente está precisando sentir para conseguir elaborar um pouquinho mais as nossas questões, entender essa bagunça que tem dentro da nossa cabeça e conseguir ter uma vida um pouquinho melhor? Então, só queria trazer essa reflexão um pouco sobre como a solidão é importante para que a gente resolva as nossas próprias questões. E queria aproveitar para te conhecer um pouquinho melhor. Me conta aí nos comentários como que você lida com essa questão de solidão, de ficar sozinho de vez em quando. Se isso é um grande problema para você ou se você consegue elaborar isso de bem. Então eu espero que você tenha aproveitado a discussão de hoje e nos vemos no próximo vídeo.